Galera, está começando o Pod Café e Ceva, o canal que vai falar sobre cultura pop, música, séries, filmes, etc. Está aqui comigo o meu bruxo Michael Pires, ele que é nosso colega de comunicação e é músico, e Igor Nunes, nosso colega aqui do nosso canal Pod Café e Ceva. Então, o nosso assunto de hoje é um assunto que, claro, como o assunto é música, temos então aqui um músico para falar sobre a decadência do rock nacional. Aspirante. Músico local, mas não deixa de ser música, não. Bom, o rock nacional, todo mundo sabe que vive um momento complicado, um momento de descrença, vamos dizer. O rock nacional não é mais aquele estilo de música que move multidões como antigamente, movia na década de 80, por exemplo. Bom, vamos começar então contextualizando, né, o surgimento e tudo mais. Por exemplo, anos 60, fim dos anos 50, data o início das produções de rock no Brasil. E, bom, veio a Jovem Guarda, veio o Rony Von, veio essa turma Rita Lee com os Mutantes, nos anos 60. Se tu for para prestar atenção, o próprio Rony Von, o primeiro disco dele é um disco de rock psicodélico. Quem parar para escutar e prestar atenção, tu percebe isso, assim, que o disco é um rock psicodélico. Depois ele se tornou aquele artista popular. A própria Jovem Guarda também, a inspiração dela era nos Reis do Iê, que é os Beatles, né? Então, tipo, tu vê que a própria Jovem Guarda, a gente pode também dizer que, tipo, no princípio da Jovem Guarda é rock and roll também, assim. É verdade, pois é. Aí anos 70, aí a Rita Lee saiu dos Mutantes, fez o grupo Tutti Frutti junto, né? Teve o grupo Tutti Frutti. Teve aí a turma da Baby Consuelo, Pepeu Gomes. Teve a turma aí, o Raul Seixas, surgiu nos anos 70, clássico, Secos e Molhados, com Ney Mato Grosso. A década de 70 foi bem produtiva. Sim, a década de 70 foi o princípio para que foi o boom do rock nacional, que foi a década de 80, né? Pode ver que nos anos 60 foi os primeiros passos do rock and roll. Nos 70 foi aquele princípio de consolidação para chegar nos anos 80 e ser aquele boom de grandes festivais, né? Que chegou ao auge de a gente organizar um dos maiores festivais, o nosso país organizar um dos maiores festivais de rock do mundo, que é o Rock in Rio, na década de 80, né? Então, tipo, graças à turma ali de 60 que começou engatinhando, o pessoal de 70 que, tipo, armou a cama pro pessoal de 80 se deitar, né? Claro, aí vem, claro, a década de 80 foi como tu disse, o boom do rock nacional. Teve, por exemplo, de Brasília, Capital Inicial, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, Barão Vermelho, Blitz, Zero, Traje, Engenheiros do Havaí, RPM... Cara, Barão Vermelho também, se eu citei. Bom, é uma gama enorme. Se tu pegar, isso são só bandas que te atingiram mainstream, né? Se tu pegar, por exemplo, o que foi o punk, que é uma temática que eu trabalho mais, porque eu gosto de punk, escuto, tenho uma banda punk. Se pegar o que foi o punk, o surgimento do movimento punk no Brasil foi datado na década de 80, né? O princípio da década de 80, ali, com bandas Inocentes, Ratos de Porão, Garotos Podres... Essas bandas todas, assim, tem um documentário muito bacana para quem quiser se aprofundar no tema, que é o Botinada, que conta a história do punk e fala de todas as bandas ali no princípio da década de 80. Replicantes, que era aqui do Sul também. Replicantes aqui do Rio Grande do Sul. O próprio Aborto Elétrico, que é o embrião da Legião Urbana, né? Que era uma banda punk também ali na década de 80, o princípio, ali 81, 82, por aí. E aí a década de 80 teve aquele grande momento do Rock in Rio. O Rock in Rio, vamos dizer assim, foi o momento ápice do rock nacional, acredita que seja? Eu acredito que foi ali, né? Tipo, claro, apesar de ter ter muita banda de fora, tipo, ter show memoráveis. O que foi o show do Queen no Rock in Rio, tu pega, tipo, Iron Maiden no Rock in Rio, tu vê esses shows, assim, apesar disso, assim, mas tu vê também, tipo, o que foi o Barão Vermelho no Rock in Rio, né? Claro, o Cazuza. O Cazuza, o que foi aquele show do Barão Vermelho no Rock in Rio. Então tu vê assim que foi realmente o ápice do rock and roll, foi aquilo ali, né? Com transmissões na TV aberta, um grande festival, tipo... E as bandas daqui, de certa forma, tipo, fazendo shows equiparáveis a shows de bandas de fora, assim, tipo, tu vê assim, tipo, claro, dadas as proporções, mas tu vê, tipo, o que foi o show do Queen e o show do Barão Vermelho, assim, a recepção do público praticamente foi a mesma, assim, né, tu vê que são dois shows memoráveis, assim, e foi no mesmo Rock in Rio, acredito, né, 85, né? Olha, não tô enganado, eu acho que sim. 85. Primeiro 85. 85. Então, o rock nacional, além disso, o final veio os anos 90, né? Pegou ainda um resto dos anos 80. O Legião Urbana avançou um pouco nos anos 90. O Cazuza com o show, com o seu, vamos dizer assim, espetáculo solo, né? Com a carreira solo, com grande sucesso. E os anos 90 surge a televisão, nos clipes. Os clipes de televisão tomam força no cenário do rock, por exemplo. Aí veio os Skank, Jota Quest, veio também Pato Fu, veio
veio o Chico Science, Nação Zumbi, Zumbi. com um estilo diferente. Os Raimundos também surgiram na década de É a 90. maior banda, pra mim, nacional, acho. Dos anos 90. Dos anos 90. Anos 90 é um E dos também maiores. teve uma banda que eu acho sensacional, que veio diferente, assim, o Mamonas abalou as estruturas da música. Venderam milhões. E os caras foram meteóricos em todos os sentidos. todos os Eles sentidos. surgiram e acabaram Eles meteoricamente. Imagina. Sim, infelizmente. Infelizmente. Uma infelicidade. Imagina o quanto eles poderiam ter ido longe, que eles poderiam ter levado o rock adiante. Sim. É importante tu ver. Também veio no fim ainda já nos anos 90, acho que mais do meio pro final, Planet Ramp, Gabriel Pensador, Charlie Brown, o Rapa. O Charlie Brown, talvez, acho, dos anos 90, foi o que mais conseguiu se manter no estilo. Eu acho que eles rivalizam assim com o Rapa, com as duas maiores depois Dessa fase. época. E aí, tá, claro, os Los Hermanos, Cássia Eller também pegou no final dos anos 90. E aí os anos 2000 que eu acho que começa, como se fala no futebol, né, aquele período de entre-safra, por exemplo. Aquele momento onde as grandes bandas vão começando a perder força, né? Os melhores dos anos 80 vão se encaminhando não pro fim de carreira, mas vão caindo Pro limbo, um pouco. Pro limbo, isso mesmo, o limbo, a palavra perfeita. E surge a MTV, né? A MTV veio nos anos 90. Isso surgiu nos anos 90, né? De certa forma, assim, tipo... Os clipes. Dizem que a MTV matou o rock, né? Tipo, por exemplo, o próprio Joey Ramone, numa frase dele, ele disse que a MTV americana matou o rock. De certa forma, talvez um pouco do rock nacional tenha ido com a MTV, né? Porque a MTV, no início dos anos 90, ela foi uma difusora do rock nacional e internacional pra nós, assim, tipo, quantas bandas dessas eu conheci através da MTV? Se não fosse a MTV, eu não tinha conhecido uma pá de bandas nos anos 90, eu ia conhecer agora com o auge da internet, né? Mas tu vê, assim, tipo, que a decadência do rock nacional tu vê com a decadência da MTV, quando a MTV deixou a música de lado e virou mais entretenimento, tipo, programas de humor e outras coisas assim. E seriados, outras coisas assim. E, tipo, deixou um pouco da música de lado, porque era um grande espaço que a gente tinha de música pra divulgar esse tipo de música alternativa, né? Que E tinha muito programa. Tinha muito programa independente. Muito programa independente, sim. Por exemplo, assim, eu acredito que o rock ele não morreu, ele só não tá no mainstream, né? Porque, tipo, nos anos 2000 a gente tem ali, tipo, CPM 22, a Pitch começou, acho que no final dos anos 90, mas assim, mas tipo, mais nos anos 2000, tu vê, assim, e aí depois essa safra, tipo, do hardcore melódico, puxado pro emo, NX0, Fresno daqui do Rio Grande do Sul. Aí depois aí já vem pro rock colorido, o rap rock, como se dominava, tipo Restart, Cine, aquelas bandas com roupas coloridas, assim. Mas de certa forma, assim, tipo, a MTV, quando ela, no auge dela, no meados dos anos 90, início dos anos 2000, ela tinha muito programa musical. Assim, o que era aqueles Luau MTV, sabe? Até hoje tu pode acompanhar pelo YouTube, mas o que era, por exemplo, tu vê, tipo, o Raimundos tocando músicas dos Ramones acústico, e aí tu vê, tipo, o Titãs, o programa do Titãs casou bem na época que o Titãs lançou o acústico deles e fizeram o programa Luau, então eles tiveram uma emissora muito musical e era espaço das bandas, tanto que as bandas sonhavam em tocar na MTV. O Luau do Los Hermanos foi lançado em DVD pela MTV. Sim, foi lançado em DVD. Então tipo, as bandas almejavam isso, né? Mas a MTV começou a, tipo, virar uma coisa tão plástica. As músicas da MTV que começaram a passar, virou uma coisa tão plástica, aquele pop americano plástico, e tipo, tentando incorporar isso na nossa sociedade, que acabou que, tipo, perdeu o espaço da música e passou a ser mais entretenimento com programas, tipo, de seriados e outros tipos de programa, e a música acabou ficando de lado. E aí o rock nacional perde a força. E aí o rock nacional perdeu força, porque de certa forma era o único meio de se atingir as massas, porque, tipo, que as emissoras, por exemplo, Record, essas grandes emissoras não compravam tanto rock nacional, né? Eles compram, por exemplo, essas bandas que a gente citou, mas inúmeras outras bandas com qualidades iguais ou até superiores, assim, não... Que é difícil tu mensurar, porque tipo, tu vai mensurar a qualidade de bandas por gostos. As bandas que o Igor gosta é diferente das que tu gosta, é diferente das minhas, porque cada um tem, tipo, um nível de qualificação. Mas tu vê, assim, várias bandas que não atingiram por exemplo, passaram, Faustão, por exemplo. O Charlie Brown tocou no Faustão, CPM 22, mas tem outras inúmeras bandas que não tocaram, mas que tocavam na MTV. Eu conheci muita banda na MTV, um programa que tinha banda antes, que eram bandas, tipo, que eram iniciais, próprio NX0 surgiu no banda antes. Eu conheci Rock Rocket ali, Molotov, que era uma banda do Rio de Janeiro, Autoramas, eu conheci que são bandas... Matanza, são bandas muito boas que não atingiram as grandes emissoras, mas que tocavam na MTV, né? E tinha um espaço na MTV.
E tem alguma coisa que vocês acham, que tu acha, Michael, que pode fazer o rock voltar à cena? Eu acho difícil, porque eu acho que o rock, que, assim, que a música, de certa forma, a gente tá tentando incorporar aquele enlatado americano de música pop, né? Se tu pegar o que é, tipo, que a gente pega qualquer estilo, seja o mais tradicional daqui do Rio Grande, tipo, do Rio Grande do Sul, como é, tipo, a música gaúcha, a música gaudéria, e a gente tenta popularizar isso, né? Um exemplo disso é tu pegar a música gaúcha e virou o T-Music, que é uma popularização, tipo, Também, tentar, tipo, entrar nos moldes do plástico americano. Tu pega o forró, tipo, pé de serra, tu pega o que é o forró universitário. É, tipo, é nos mesmos moldes de música pop. Também, o sertanejo universitário. Tu pega assim, tipo, tu confunde as músicas, tu pega o próprio samba. O que é o samba se transformando no pagode? Não que o pagode seja uma coisa ruim, mas ele é uma deturpação do samba, né? Tu pega o samba de raiz ali, tipo, não é o Rosa, aquela galera, tipo, ali, sei lá... De troca, aquelas, tipo, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, tu pega esses caras, tu pega o que é o pagode. O pagode é uma tentativa de transformar o samba em mais pop. E assim aconteceu com o rock, que o rock também ele passou por isso. Ele passou por esse tipo, a indústria no rock foi nisso, né? Tipo, dizem que tipo, outro cara que matou o rock foi o Rico Bonaldinho. Rico, que ele ficou muito rico com isso, assim, mas tipo, ele pegou o rock e botou música pop no rock. Não que isso tenha sido ruim, porque atingiu várias bandas, atingiu várias pessoas, por exemplo, muitas pessoas que não escutavam rock passaram a escutar rock por causa disso. Pois é, então, vamos encerrar o nosso Pod Café e Ceva de hoje. Foi um prazer, então, curte aí, compartilha e aí estamos de volta no próximo programa. Falou!